Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Jardel Pereira e hoje vim aqui a convite do meu amigo Andrade, o concurseiro mineiro, para trazer para vocês assuntos de matemática que mais caem na banca da FGV. Com certeza esses dois assuntos aqui vai ter 3 ou 4 questões na sua prova. Te garanto isso, 3 ou 4 questões, tá? Lembrando outra coisa também, esse canal aqui do Andrade é o que mais tem notícias atualizadas do IBGE, além de ensinar você como fazer sua inscrição, como você pegar o dinheiro de volta, fazer a devolução do concurso passado, a quantidade de, por exemplo, de vagas de cada cidade. Ele tem dezenas e dezenas de vídeos aqui apenas do IBGE. Siga ele que você vai estar bem atualizado pelo IBGE. Agora vamos voltar aqui para o português. No nosso português aqui, crase, vou trazer uma questão, vamos corrigir uma questão de 2021 agora de crase, depois uma de concordância verbal, para você ver como que ela gosta de cobrar e como que você vai acertar essas questões na hora da prova. Veja só, questão número 1. A cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias. Nessa frase, há 2 casos de emprego correto do acento grave indicativo da crase. Assinale a opção que indica a frase em que esse acento está empregado incorretamente. Tá? Quando a FGV te falar de crase, primeira coisa que você tem que olhar, se depois do A que tem crase, tem uma palavra feminina. Se não for feminina, você já pode cortar. Vamos ver se todas aqui são femininas. Às vezes, ninguém fala os vezes, não é verdade? Então pode ficar às vezes aí. A conclusão, ninguém fala o conclusão. Então pode ficar feminina. Letra C, a doença. Não existe o doença, existe? Então pode ser que tem crase. Não falo que é crase, não falo que pode ser. Outra coisa, letra D, alguns. Alguns é feminino? Alguns ou... Não, alguns é um pronome indefinido. Se é indefinido, não é feminino nem masculino, é indefinido, tá? É para homem ou para mulher. Então, aqui já não poderia ter crase, tá vendo? E como eu pedi incorreta, esse é o gabarito. Mas eu vou te ensinar outros macetes aqui também. Por exemplo, se tiver uma palavra, se fosse uma palavrinha feminina, por exemplo, você pode, por exemplo, deu a palavra feminina, vamos pegar a letra C. Letra C, doença. Você troca nela por doente, que é masculino, o doente, ninguém fala doente, né? Então, o doente. Se ficar o doente, não teria essa crase. Se ficar ao doente, a o doente, aí tem crase. Vamos ver se fica, ó a letra C, ó. Nada se compreendeu em relação ao doente. Tá vendo? Coloquei doente e ficou ao. Por quê? A crase é o feminino de ao. Só você lembrar disso. É outra maneira de descobrir se pode ter essa crase ou não. Mesmo essa palavra feminina nem sempre vai ser com crase. Existe algum pronome que pode ter crase? Sim. Pronome possessivo, feminino e no singular. Quais são eles? O sua e o tua. Se tiver o sua e o tua na banca FGV, a crase é facultativa. Então, se a banca colocar crase antes de sua ou antes de tua, tá certa. E se ela colocar crase também, vai estar certa, tá? Sua e tua pode ter crase ou não, é facultativo. Então já descobriu aqui. Tem que ter uma palavra feminina depois do A. Tem que ter, se você trocar essa palavra feminina para masculina, fica ao, a crase também está certa. E se for sua e tua, no singular, aí está certo. Outro errinho que a banca FGV costuma cobrar demais. Veja só a letra A, falou às vezes. O A está com as, vezes está com vezes, ambos no plural. Para você ter crase, ambos tem que estar no plural, tanto o A quanto a palavra que vem depois dele. Ou ambos no singular. Nunca você vai encontrar a vezes. Existe sim, gente, alguma frase que vai estar toda a frase certa, que vai estar o A no singular e a palavra feminina logo depois dele no plural, e você vai estar concordando tudo bonitinho. Porém, o crase não serve. Nesse caso, o crase não serve, tá? Ou ambos no singular, ou ambos no plural. Por exemplo, você olha lá na letra D também, tá vendo? O A tá no plural e a calúnias também tá no plural. Vamos trocar calúnias para uma palavra masculina? Vamos colocar uma palavra, por exemplo, seu barriga. Seu barriga. A melhor resposta ao seu barriga é o silêncio. Tá vendo? Ficou ao. Tirei calúnias, coloquei seu barriga, que é masculino. Poderia ter colocado seu madruga também. A melhor resposta ao seu madruga. Tá vendo? Ficou ao. Por isso essa crase aí tá certa. Tá? Então você trocou. Ficou ao, a crase tá certa. Esse é o resuminho que cai em crase na banca FGV. Sabendo disso, acertou todas as questões. Agora vamos olhar agora concordância.
Veja só a concordância agora. Mais uma provinha da FGV. A maioria dos jovens de hoje se entregam ao esporte, mas muitos ainda permanecem refratários a ele. E quase todos param cedo demais. Acumular conhecimentos e deixar enferrujar o mecanismo que deve utilizar parece-me rematada loucura. Assinale a opção que indica a modificação inadequada da forma verbal. O que está te pedindo aqui? Tá vendo que na letra A tem duas? Se entregam, se entrega. Ele quer saber qual dessas aí que você pode usar as duas e qual dessas você não pode usar as duas. Ah, mas pode colocar no singular ou plural? Sim, na concordância sim, desde que você concorde com uma expressão partitiva. Qual é isso aqui? A maioria que eu coloquei. Você não sabe qual que é a maioria, se é muito, se é pouco, quantidade exata. Uma parte das pessoas, ou seja, são expressões partitivas. Nesse caso, pode concordar tanto com a maioria, tá vendo que o A está no singular? Então, maioria está no singular, então pode ser, a palavrinha, o verbo pode ficar no singular. Ou você pode concordar com dos jovens está no plural, então o verbo iria para o plural. Concordância verbal é isso. Você vai encontrar o verbo, perguntar para ele o que ou quem. A resposta é o sujeito. Achou o sujeito, esse verbo tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito é no singular, o verbo tem que ficar no singular. Se o sujeito é no plural, o verbo no plural. Porém, na expressão partitivas, o verbo pode ficar tanto no singular ou no plural, desde que ele for o sujeito desse verbo. Tá certo? Concordou comigo? Na prática, agora fica mais fácil entender. Quer ver? Vamos lá. Vamos contar esse se entregam. Vamos ler até encontrar essa palavra se entrega. Ó, a maioria dos jovens de hoje se entregam. Quem se entrega? Eu perguntei por o verbo. A maioria dos jovens. Então, aqui você pode colocar. Se você estiver concordando, aqui concordou com dos jovens. Então, dos jovens, os jovens se entregam. Se eu quisesse concordar com a maioria, ficaria a maioria dos jovens de hoje se entrega. Tá certo. Então, a letra A, tanto se entrega como se entregam, ambos estão certos. Tá? Ambos estão certos. Mas não é isso que é a questão, que é aquela que apenas uma maneira está certa. Tá lá, assinale a opção que indica a modificação inadequada da forma verbal. Aqui as duas são adequadas, tá vendo? A letra B agora está falando de acumular. Vamos achar o acumular. Vou continuar lendo a frase, ó. A maioria dos jovens de hoje se entregam ao esporte, mas muitos ainda permanecem refratários a ele. E quase todos param cedo demais. Acumular conhecimentos. Quem está acumulando conhecimento? A maioria dos jovens. Você viu que a maioria dos jovens ainda continua sendo o sujeito do verbo acumular. Então você pode concordar esse acumular com a maioria, deixa no singular agora tem aqui, ou acumulam conhecimentos, que estaria concordando com os jovens. Então a letra B também não é a nossa resposta, que ambos estão certos. Com a letra C agora deixar, vamos continuar lendo até deixar. Acumular conhecimentos e deixar. Quem está deixando esses conhecimentos? A maioria dos jovens. Tudo está voltando lá no início. A maioria deixa, a maioria, os jovens deixam. Tá vendo? Então pode ser deixar ou deixarem. Você pode colocar aqui. Acumular conhecimentos e deixar enferrujar ou deixarem enferrujar. Ambos estão certos. Porém, ela agora é enferrujar. Acumular conhecimentos e deixar enferrujar. Quem está enferrujando? O mecanismo. Já não é a maioria dos jovens mais. O jovem não enferruja, o jovem não é metal. A maioria não vai enferrujar. Quem enferruja aqui? O mecanismo. Enferrujar o mecanismo. Quem enferruja? O mecanismo. Não vai cair nessa pegadinha, não. Nem sempre o sujeito está antes do verbo. Pode estar depois do verbo. Que é esse caso aqui, o mecanismo. Então, aqui, como o mecanismo está no singular, enferrujar obrigatoriamente tem que ficar no singular. Por isso que a nossa gabarito é a letra D. Só pode ser no singular. Mas vamos olhar a letra S, tá certo, ó. Que deve utilizar. Quem vai utilizar? Vamos lá, ó. Acumular conhecimentos e deixar enferrujar o mecanismo. Que deve utilizar. Quem vai utilizar? A maioria dos jovens. O mecanismo não utiliza nada. Quem utiliza é a maioria dos jovens.
tá? Ó, quem acumula é a maioria dos jovens. Quem deixa é a maioria do jovem, que é um verbo de ação. Acumular, deixar, é o jovem que faz isso. Enferrujar, o jovem não é de ferro, ele não enferruja. Quem enferruja é o mecanismo. E quem deve utilizar? O jovem. Então pode ser singular ou plural de novo, tá vendo? Expressão partitiva para FGV é como se fosse uma Bíblia, tá lá, é um versículo que você tem que guardar, tá? Vai cair nessa prova, eu tenho certeza disso, então guarde muito. E se não for expressão partitiva nessa prova, o que você pode fazer também? Lembra, pergunta pro verbo, o que ou quem? Encontra o sujeito. Ou encontrei que o sujeito de enferrujar, ou mecanismo. Então, singular, enferrujar tem que ficar no singular. Se o sujeito tivesse no plural, enferrujar tinha que ficar no plural. Assim que você faz concordância verbal, tá vendo? Então, agradecendo aqui ao Andrade também, o nosso concurseiro mineiro. Se você quer mais dicas de português, dá uma olhadinha lá no meu canal também, concurseiro mineiro. Lá tem o quê? Mais de 20 vídeos de português para o concurso do IBGE. Se você quer muitas notícias do IBGE, matemática também, com o Andrade, que sabe bastante de matemática, ele é formado, já é professor e sabe bastante de matemática. O canal dele tem vários vídeos de matemática também e mais notícias do IBGE e dicas como estudar e se dá muito bem na prova. Continua seguindo o canal dele e dá uma olhadinha lá no meu se você quer aprender bastante português, tá? Boa sorte a todos e até o IBGE 2022!